Enquanto estava de férias com a família, irmãos, eu visitei a igreja de amigos queridos. E ao término do culto, muito gentilmente, eles me levaram para conhecer o pastor da igreja. E me apresentaram como um pastor presbiteriano do Brasil. E ao ouvir que eu era presbiteriano, ele pareceu ter tomado um susto, de verdade. Presbiteriano? Eu falei, sim, presbiteriano. Mas até aí eu não sabia se ele estava gostando ou detestando. Imediatamente depois ele me perguntou, eu posso orar por você? Eu falei, claro que você pode. E a oração dele foi a seguinte, Senhor, aviva o coração deste presbiteriano. Ele era pentecostal. Dá a ele o teu Santo Espírito. Eu fiquei me perguntando, e eu já não o tenho? Por aquela breve oração, irmãos, eu percebi que eu e aquele pastor pensávamos de modo diferente sobre a doutrina do batismo do Espírito Santo. Para ele, um pentecostal clássico, cristãos são batizados pelo Espírito posteriormente à salvação. E somente se o buscarem com diligência e quase que perfeição. Para cristãos reformados, como os presbiterianos, nós cremos que somos batizados pelo Espírito para a salvação, no ato inicial da regeneração operada pelo Espírito. Há diferenças. Mas também notei levemente semelhanças, ou ao menos uma semelhança. Tanto ele, pentecostal, como eu, reformado, cremos em avivamentos, derramamentos especiais do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Para aquele pastor pentecostal, bem como, por exemplo, para o renomado pastor reformado Jonathan Edwards, é assim que Deus faz crescer o seu reino na terra, fazendo a sua igreja avançar no poder e na autoridade do Espírito. Eu creio assim. Você também? Você crê nesta tarde que o Espírito Santo de Deus está entre nós e que está aqui precisamente para dar glória a Jesus Cristo e para fazer o reino dele avançar nos nossos corações, consequentemente fazê-lo avançar nas nossas famílias, posteriormente fazê-lo avançar no mundo onde ele nos colocou? O texto desta tarde fala do reino de Deus, irmãos, e especificamente sobre o crescimento dele em tempos de crise. Vamos ler o verso de número 16 para começar. Eu sinto que já comecei gritando, né? Me perdoem. Acho que eu tomei café demais, irmãos. 1 Samuel, capítulo 10, me recompondo. Verso 16. E Saul respondeu. Ele se referia a Samuel. Nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra sendo exposta a cada semana. Mas confessamos que sem a ajuda do teu Espírito, não a ouvimos como devemos, muito menos a praticamos como o Senhor espera. Por isso nós te rogamos, Senhor, ensina-nos sobre o teu reino,
com o auxílio do Espírito Santo. Nós oramos à semelhança de Jesus. Pedimos a Ti, ó Deus, que venha sobre nós o Teu reino. E que a Tua vontade, que já é perfeitamente obedecida e executada nos céus, seja vivida também nos nossos corações para a glória do Teu nome. Usa este texto, ó Espírito Santo, para promover a salvação de pecadores perdidos e para desenvolver a santidade dos pecadores convertidos. Nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Vocês devem ter percebido, como o sermão da semana passada, que o início do capítulo 9 tem um paralelo com o início do capítulo 1 deste livro. Os dois tratam de apresentações. E os dois, quando começam com a expressão de abertura, havia certo homem em Israel, trabalham da mesma forma. E com essa organização, o autor sagrado está nos ajudando a perceber o seu livro. É como se ele estivesse nos dizendo agora, terminamos o primeiro grande capítulo e vamos tratar do segundo grande capítulo. Tratamos do primeiro grande personagem do livro, Samuel, o profeta da graça de Deus. Em alguns capítulos vamos tratar do mais importante deles, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas entre os dois, precisamos tratar de Saul, o primeiro rei de Israel. Como vocês ouviram e leram no texto sagrado, Saul é mesmo, irmãos, fruto de um pedido pecaminoso de Israel. Vocês sabem disso. Os israelitas rejeitaram a Deus como seu rei e desejaram ter um rei humano como as nações à sua volta. No entanto, como ouvimos na última semana, apesar do pecado de Israel, o Senhor permanece em seu trono, irmãos, de onde governa e lidera o seu povo para a glória de seu próprio nome. É o que acontece outra vez no capítulo 10. Mesmo diante da rejeição de Israel, o soberano Deus está fazendo avançar o seu reino na terra. Vivemos as mesmas experiências, apesar da distância histórica. Somos mais parecidos com os israelitas do que gostaríamos de ser. Também rejeitamos o Senhor muitas vezes. Também tomamos as nossas decisões. Tomamos as rédeas, por assim dizer, das nossas vidas. Nos afastamos dele. Mas por graça, irmãos, e em fidelidade ao seu próprio nome, ele ainda continua fazendo avançar o seu reino na terra. É o que ele está fazendo agora, nesta tarde aqui. A pergunta é como Deus o faz. E enquanto estudamos sobre o que Deus fez nos dias de Saul, nós temos uma ideia do que ele está fazendo nos nossos próprios dias, para fazer avançar o seu reino, irmãos. O Senhor, em primeiro lugar, à luz deste texto, separa pessoas para si. É o que encontramos ao início do capítulo. Eu quero convidá-lo a voltar os seus olhos comigo para o verso de número 1. O autor sagrado registra: Samuel apanhou um jarro de óleo,
derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. A unção com óleo, irmãos, era costumeiramente usada em Israel para consagrar pessoas, objetos e até lugares para o serviço de Deus. Então, quando Samuel derramou sobre a cabeça de Saul o óleo da unção, ele estava separando Saul do uso comum e o empurrando para um serviço especial, para o bem do povo de Deus. Você vai ser o líder de Israel neste tempo. Mas Saul precisava mais do que uma unção externa, mais do que alguém simplesmente lhe dizendo: você vai ser o rei deles. Ele precisava de capacitação interna, e é o que recebe através dos 3 sinais que o profeta lhe oferece. Os 3 juntos servem ao propósito de mostrar a Saul que a palavra de Samuel vem de Deus. E o 3º sinal em especial tinha o objetivo de dar a Saul a prova da capacitação. Assim como o texto, eu também quero dar destaque a este 3º sinal. Versos 5, 6 e 7. Os anteriores tratam dos 2 primeiros. Samuel diz em particular a Saul, verso 5: depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Mas onde está a capacitação, Renan? Alguns podem estar se perguntando. Saul não vai a uma faculdade? Não deveria Israel enviá-lo para aprender liderança com as maiores potências de então, Egito ou Babilônia? A resposta é não, irmãos. Em Israel, os líderes do povo, os reis do povo, devem aprender como o Rei da Glória. Ele vai aprender como o próprio Deus. O Espírito do Senhor vai se apossar de você, Saul. E de maneira sobrenatural você vai fazer o que antes não fazia. Você vai profetizar a palavra. O Espírito do Senhor vai tomar você, Saul. E depois disso você vai ao encontro, ou de encontro aos filisteus, lutar pelo povo de Deus. Mas para que ninguém me entenda de maneira equivocada, irmãos, não era capacitação sem instrução da palavra. Havia ensino. E é o que nós encontramos ao final deste sermão particular de Samuel. Quando no verso de número 8, ele diz a Saul: vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer.
percebam isso. O camarada foi separado pelo profeta de Deus. Ele vai receber o Espírito do Senhor no interior. Mas ainda assim, ele precisa se submeter à palavra de Deus. Ele é separado. Ele terá o poder do Espírito. Mas ele não pode governar sozinho. Ele tem de esperar a chegada do profeta para receber a voz do Senhor. Não deveríamos viver assim também, irmãos? Nem sempre o fazemos. Há alguns cristãos pentecostais valorizam experiências sobrenaturais com o Espírito em detrimento da palavra. E acabam cometendo exageros, ou causando e vivendo confusões. Os reformados, por sua vez, às vezes, por presunção, querem estudar a palavra e vivê-la sem a dependência do Espírito. Os primeiros se esquecem das seguintes palavras de Jesus: por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu digo? Os últimos se esquecem de outras: sem mim nada poderão fazer. Nós precisamos de equilíbrio, irmãos. Do equilíbrio proposto por Samuel neste texto. Ele tanto diz: Saul, o Espírito vai se apossar de você, como diz: espere por minha chegada, pois eu tenho a palavra. De um lado ele diz: Saul, quando o Espírito vier sobre você, faça o que achar melhor. Mas no mesmo instante ele diz: espere até que eu diga o que você deve fazer. Isso é o mesmo que dizer: Saul, dependa do poder do Espírito, que fala e se revela na palavra. Esta é a segurança que temos, irmãos. E é o que encontramos ao final do primeiro capítulo da nossa confissão de fé, que trata da palavra. Os teólogos de Westminster, quando estavam preparando a confissão, tiveram o cuidado de nos dizer o seguinte: não confiemos em vãs especulações humanas sobre a voz de Deus, nem nas nossas impressões ou visões. Nós estamos seguros e podemos ouvir o Espírito. O Espírito que fala na palavra de Deus. Como presbiteriano que somos, nós estudamos, devemos fazê-lo, mas não entristecendo o Espírito, irmãos. Devemos estudar orando, para depender da iluminação do Espírito na mente e do poder do Espírito no coração, que nos move a não apenas conhecer, mas obedecer à palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Agora, onde aprendemos a servir no reino de Deus, irmãos? Onde deveria Saul aprender? No Egito, na Babilônia? Não, irmãos. Samuel não o enviou às maiores potências do mundo. Não o enviou a Harvard. Não o mandou a Cambridge. Não escolheu a melhor universidade da época, não. Sobre vida cristã, Saul, liderar o povo de Deus sobre as coisas de Deus, eu vou te enviar os profetas de Deus.
E depois deles você espere por mim outro profeta de Deus que tem a palavra dele. O que é que eu quero com isso, irmãos? Para servir no reino de Deus, você não precisa deste ou daquele conhecimento externo, desta ou daquela conferência que estão organizando. Você não precisa necessariamente ir a este ou a aquele seminário. Como Saul, para servir no reino de Deus, você precisa de Deus e de seu povo, a igreja do Senhor. É com ela que aprendemos a servir no reino, como pais e mães, como pastores e professores, como médicos e engenheiros. Na academia lá fora, você recebe instrução, informação sobre as mais diversas disciplinas. Mas vivê-las para a glória de Deus, você aprende com Deus e com o povo dele. Logo nós precisamos nos perguntar: a quem mais ouvimos sobre os assuntos mais importantes da vida? Quem são os melhores professores, as maiores referências da sua vida no que diz respeito à família, vocação e ministério? Não estou dizendo, irmãos, que não aprendemos com os não cristãos. Obviamente aprendemos. Também não estou dizendo que devemos viver longe deles. Claro que não. Mas não podemos nos esquecer de uma verdade destacada neste texto. Como Saul, nós fomos separados por Deus. E também fomos separados para Deus. Não é o que Pedro diz aos cristãos do primeiro século? Escrevendo àqueles que estavam espalhados pelo Império Romano, o apóstolo Pedro disse: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Era assim que Saul deveria ter vivido o seu reinado, irmãos. Não como se ele mesmo fosse o cara, mas para anunciar as grandezas do verdadeiro rei. Esta é a grande razão da nossa existência pós-salvação. Nós existimos para dar glórias a Deus, enquanto anunciamos ao mundo as grandezas do nosso Pai. É o que devemos fazer enquanto cuidamos dos filhos, enquanto honramos os nossos cônjuges, enquanto servimos as pessoas com quem trabalhamos, ou enquanto estudamos na academia. Precisamos fazer tudo, irmãos, de modo a dar glórias a Deus e anunciar ao mundo as grandezas dele. É assim que você vive. As pessoas ao menos sabem que você é este povo de quem Pedro está falando aqui. Elas percebem no seu comportamento diferenças. Podem não gostar, mas elas perguntam, se inquietam. Ou será que somos idênticos? Tão parecidos que as pessoas já nem mais notam diferença alguma. Não se esqueça disso. É um privilégio, irmãos, pela graça de Deus,
Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, por obra do Espírito Santo, e mediante a fé em Cristo, o próprio Deus nos separou para o seu uso particular. Nós somos tesouro dele. Mas este privilégio carrega uma responsabilidade. Não podemos viver como o mundo, seguindo o curso dele, tendo os mesmos valores, as mesmas ambições, os mesmos sonhos. Não, já não vivo mais eu, disse Paulo, agora Cristo vive em mim. De maneira que o meu viver é Cristo, e não Renan. Meu viver é Cristo, e o meu morrer será lucro, porque estarei com Ele para sempre. É assim que Deus tem feito o seu reino avançar no mundo, irmãos, separando pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações para si, e dando a estas pessoas um novo propósito de vida. Mas Ele faz mais. De acordo com este texto, o Senhor confirma o chamado daqueles que lhe pertencem. Embora Samuel tenha falado de 3 sinais que confirmam a palavra do Senhor, o autor sagrado achou por bem resumi-los em um único verso, o de número 9. Ele escreveu o seguinte: quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. É um resumo. Mas logo depois, ele dá outra vez destaque ao 3º sinal. E por que ele o faz? Bem, pelo que eu li, há pelo menos 2 respostas. A primeira é, nos dá a prova da capacitação de Saul. Mas a segunda, e talvez mais importante agora, é para nos dar um vislumbre da reação das pessoas que conheciam Saul. Vejamos, verso 10 e verso 11. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles, exatamente como Samuel prometera. Qual foi a reação das pessoas? Verso 11. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros o que aconteceu ao filho de Quis. Saul também está entre os profetas. O que é isso, irmãos? Surpresa. As pessoas ficaram maravilhadas. Era algo tão incomum para aquele jovem, tão inesperado para as pessoas que o conheciam, que esta fala se transformou em um ditado em Israel. Toda vez que alguém vivia algo repentino, ou conseguia algo na vida que não era esperado, as pessoas diziam, verso de número 12, Saul também está entre os profetas. E nisso ele se assemelhou ao próprio Jesus, de quem Natanael disse ao conhecê-lo: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Se lembram disso? De toda forma, irmãos, as pessoas estavam surpresas. Saul, o filho de Quis, aquele jovem que conhecemos, como pode? Ele está profetizando. E elas não eram as únicas. O próprio Saul ficou muito surpreso. E nós percebemos isso com a sequência do texto, verso 14. Ele chegou em casa e o seu tio perguntou: aonde vocês foram? E ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. Lembrem-se, Samuel era o profeta
o grande juiz de Israel. Seu nome era conhecido em todo o território. E é bem provável que o tio dele se encheu de expectativa e com algum entusiasmo perguntou no verso 15: e o que Samuel lhe disse? Todos nós sabemos o que Samuel disse a Saul, irmãos. Mas para nossa surpresa também, Saul omite parte do que ouviu. Ele só diz o seguinte, verso 16: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Essa era a parte menos importante. Mas o autor sagrado acrescenta: todavia Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Ficamos surpresos com o silêncio de Saul. Mas de certo modo podemos compreendê-lo, irmãos. No lugar dele, você também não ficaria surpreso? Pense na cena. Você saiu de casa para comprar o pão na padaria. E alguém lhe parou no caminho e disse, sem conhecê-lo: ei, você vai ser o próximo presidente do Brasil. Hã? Você sai de casa para fazer o que sempre faz, trabalhar e estudar. E você para em um sinal da cidade e alguém lhe pede para baixar o vidro. Você pensa que é alguma informação, a pessoa está profetizando e dizendo: não, meu amigo, eu só queria te dizer o seguinte: tu vais ser o próximo grande líder do povo de Deus. Hã? Você também ficaria surpreso. E muito provavelmente um tanto quanto assustado. É o que acontece, irmãos, rotineiramente conosco. Às vezes, ficamos surpresos e incrédulos, como Saul ficou, e acabamos sendo tomados pelo medo. Não acreditamos ser capazes de realizar aquilo para o qual Deus está nos chamando. Somos tomados pelo medo, e por isso não queremos casar. Não foi o meu caso, casei cedo. Somos tomados pelo medo e não queremos ter filhos. Somos tomados pelo medo e não queremos ir a um concurso público. Somos tomados pelo medo e não queremos orar em público, pregar o evangelho e fazer tantas coisas. Ficamos calados como Saul quando deveríamos estar falando. Às vezes, ficamos surpresos e ansiosos, como os israelitas estavam, irmãos. A ansiedade é tão poderosa às vezes que nos cega os olhos da fé. Notem isso. Deus está operando uma maravilha. Ele está fazendo o seu reino avançar e dando a Israel seu primeiro rei. E ninguém sabe. Os homens que participaram do banquete de Samuel semana passada não faziam ideia. O servo de Saul não tomou conhecimento. O tio dele não descobriu. As pessoas estão no povo de Deus, mas elas não estão enxergando. Não é o que por vezes nós também vivemos? Somos assaltados pela ansiedade. Será que Deus cuidará de nós? Será que terminaremos a corrida cristã? Será que o Senhor vai me proteger? Somos tomados por medo e ansiedade, irmãos, constantemente. E ficamos ou como Saul, calados, ou como os israelitas, cegos. Precisamos fazer guerra, irmãos, contra o medo e a ansiedade que querem tomar o nosso coração. Guerra contra eles no poder do Espírito e na fé no nosso Deus.
Mas o que é que você está falando, Renan, de pensamento positivo? De ao acordar antes de sair de casa ficar repetindo para mim mesmo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai... Não, irmãos. Eu estou falando de fé bíblica, de confiança no Deus que dizemos conhecer nas Escrituras. Sabe por que o seu coração é assaltado pelo medo? E sabe por que você não vence muitas das ansiedades que perturbam o seu coração? Porque por vezes você não dá atenção à palavra de Deus como deveria. Você tem que procurar um médico, um terapeuta, tem que procurar tantas coisas, e eu não sou contra, porque algumas coisas precisam, merecem, são clínicas, mas na maioria das vezes é falta de Bíblia. Estamos sendo influenciados pelo mundo, irmãos. Não queremos gastar tempo com a palavra de Deus. Fomos ensinados a ler manchetes de jornais, nem a matéria nós lemos mais. Lemos tweets, frases. O povo está passando de Facebook para esse Instagram, porque não quer mais nem ler os textos curtos, quer foto. Somos superficiais, velozes. E Deus está trabalhando e nós não estamos vendo. Murmuramos, tememos, somos tomados pela ansiedade, porque não lemos. Se lêssemos todos os dias, o Senhor diria: eu estou contigo, Saul. Você não está vendo, mas eu continuo trabalhando. Você não precisa ver, você precisa saber: eu estou no trono do universo. Mas nós temos tempo para tudo, irmãos. Quase nunca nos dedicamos à leitura da palavra. Faça guerra contra o medo, contra a ansiedade, dando ao seu coração mais de Cristo Jesus. Você não precisa de novidade, você não precisa de mais uma experiência, você não precisa de mais uma revelação, você não precisa de mais um congresso, você não precisa subir ao monte, você não precisa. Nós precisamos, na verdade, voltar os olhos para trás. Eu conversava com uma jovem antes do culto e falava exatamente sobre isso. Perceba que os salmistas cantam muito sobre Deus, mas cantam também muito sobre o que Ele faz, especialmente o livramento do Êxodo. A salvação de Deus. Não foi a mesma coisa que Paulo ensinou aos romanos? No parágrafo da segurança cristã? Capítulo 8, 31 a 39, verso 32. Deus, meu irmão, o teu Deus, não poupou o próprio Filho. Antes Ele o entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? A ansiedade quer fazê-lo olhar para frente. Você nem sabe o que vem na frente. Não sabe nem se vai viver amanhã. O Espírito quer que você olhe para trás. Se você tem a Cristo, você tem tudo mais que precisa nele. Antes de abrir o Facebook, olhe para Ele. Antes de ouvir as notícias que tomam a nossa cidade, olhe para Ele. Antes de pensar no que precisa fazer do trabalho, olhe para Ele. Dê ao seu coração todos os dias o Evangelho. E à medida que você cresce, o Senhor vai confirmando no seu coração a sua eleição e fortalecendo até a glória. É de Cristo que nós precisamos, irmãos. Cristãos ansiosos, medrosos, pecadores, e não cristãos ansiosos, medrosos e pecadores. Se você é um convidado entre nós e se tem medo de muitas coisas, quem sabe principalmente do pós-morte, do que não sabe, do que vai enfrentar, ou se você é um convidado entre nós e está se lamentando
pelas decisões erradas que tomou, pelos estragos que causou, pelas perdas que sofreu por conta própria. Tenha nisso uma prova de que você é pecador e precisa de um Salvador. Ah, Renan, como é que eu me livro de uma condenação eterna? Como é que eu vivo o que vocês dizem ter paz com Deus neste mundo caótico? Você precisa do mesmo Cristo. Fé nele. Tê-lo no coração como seu Salvador pessoal. E desejar viver para a glória dele. É assim que ele nos separa. E é assim, por meio de fé e arrependimento, que ele nos confirma em seu povo. Nada mais do que isso. Por fim, irmãos, para fazer o seu reino avançar no mundo, o Senhor nos ensina, ou ensina o seu povo. Era um dia histórico para Israel, irmãos. Um homem se tornaria seu primeiro rei. Mas de maneira estranha, naquela cerimônia de coroação, não houve festa. Houve um sermão de repreensão. Versos 17, 18 e 19. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Vejam, movimento para trás. Mas vocês, verso 19, agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Eu tenho para mim que Samuel estava esperando uma mudança dramática aos 45 do segundo tempo. É como se ele estivesse pregando na expectativa do arrependimento. Vai que o povo entende. E vai que alguém se levanta no meio do povo e grita: Samuel, se ter um rei humano agora é rejeitar o nosso verdadeiro rei, nós não o queremos mais. Parece-me que ele estava torcendo pelo arrependimento dos israelitas. Infelizmente não aconteceu, irmãos. Eles continuaram obstinados no pedido por um rei humano, no desejo de ser semelhante às outras nações. E por isso, versos 20 e 21, tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. E finalmente foi escolhido Saul, o filho de Quis. Eu queria que você observasse duas coisas sobre este momento, ou sobre a escolha de Saul. Uma é que ela é muito semelhante ao juízo que Deus trouxe sobre Acã no livro de Josué. Escolher Saul por sorte lembrava ao povo que Acã foi descoberto por sorte e viu o juízo de Deus. Só com isso, relembrando o povo, Deus estava
informando-o: não se alegrem muito. Mas a outra coisa, irmãos, é que embora os israelitas estivessem obstinados, foi Deus, por graça e misericórdia, que liderou o processo, revelando a sua paciência e perseverança com seu povo. Mas eis que surge um fato curioso, irmãos. A sorte é lançada, e de todos os povos, ou melhor, todas as tribos, posteriormente de todos os clãs de Benjamim, um homem é escolhido, Saul. Mas ao final do verso de número 21, o autor sagrado nos diz: quando porém o procuraram, ele não foi encontrado. Provavelmente por medo. Ele acordou um dia e era o filho de Quis. Ele vai dormir no mesmo dia como o rei de Israel. Queres para mim não. Eis o homem que as pessoas estavam escolhendo. Mas quase que ironicamente, o texto nos diz: Deus está ensinando o seu povo. Bem, eles escolhem, mas não podem descobrir onde o rei está. Eles querem ser como as outras nações, mas nem sequer encontrar o rei eles conseguem fazer. E por isso, por mais que quisessem deixar o Senhor, eles são obrigados, no verso de número 22, a orar ao Senhor. O texto diz que eles consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: eu queria ter estado lá, irmãos, para ver a cara de Samuel. Sério, eu não sei com que entonação de voz ele disse o que disse. Não sei quais foram os gestos que ele fez. Vocês veem o homem que o Senhor escolheu. Não há ninguém como ele entre todo o povo. Eu não sei se isso é ironia, irmãos. Eu não sei se ele está dizendo algo do tipo: olhem, de fato ele é o mais alto entre todos. E nisso ele se assemelha aos reis das outras nações. Mas olhem também, ele é medroso. Esse é o tipo de rei que vocês querem? De toda forma, quando Saul é apresentado, todos gritam no verso de número 24: viva o rei! E depois o texto nos diz: eles foram ao banquete real. É o que você tem na sua Bíblia? Foram fazer festa? Não, irmãos. Voltaram para o sermão de Samuel. Não vai ter festinha hoje. Verso de número 25. Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Por leis do reino, o autor sagrado provavelmente está se referindo a Deuteronômio 17. Dê uma olhada no texto depois. São as ordens do Senhor, ainda com Moisés, sobre o futuro reino de Israel. E ao fazer isso, Samuel estava dizendo ao povo e também ao próprio Saul: vocês querem ser como as outras nações? Não tem como. Pois em Israel não é o rei que está sobre a lei, é a lei de Deus que está sobre o rei. Vocês querem ser como as outras nações e ter um rei à frente de vocês nas batalhas? Tudo bem. Mas nossa monarquia não pode ser idêntica.
Nossa monarquia vive sob a autoridade do verdadeiro rei. Não é assim, irmãos, que deveríamos viver também? Em todos os tempos, em todos os regimes, sob a autoridade da lei do Senhor. Algumas pessoas, de maneira irresponsável, não gostam da lei de Deus. Cristãos. E outras, de maneira legítima, têm perguntas. Pastor, mas deveríamos viver sob a lei de Deus? Quando Paulo nos diz em Romanos que agora estamos debaixo da graça, deveríamos obedecê-la, levá-la a sério. Bem, irmãos, no contexto de Romanos, Paulo fala, ele está pensando em salvação. Não, a lei do Senhor, ou a obediência à lei do Senhor, não nos dá salvação. Somos salvos pela graça revelada na obra vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas Ele não está nos incentivando a deixar a lei de lado, a não levá-la a sério. Imediatamente depois Ele pergunta: haveremos de pecar porque estamos debaixo da graça? E Ele responde com um enfático: de modo nenhum. Resolvamos esta questão, irmãos. Graças a Deus ninguém aqui é salvo pela lei, pela performance, pela perfeição dos atos. Não, nós somos salvos pela graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, ponto. Mas se somos salvos pela graça de Deus e obra de Cristo, nós somos salvos para a lei de Deus. Cristão não vive como dá na telha. Cristão não vive uma coisa no domingo e outra na segunda. Cristão vive, irmãos, debaixo da orientação da palavra de Deus. Por isso, cristãos que vão casar precisam se perguntar: qual é a lei de Deus para a nova família que vou constituir? Aqueles que vão ingressar na faculdade, no trabalho, precisam fazer as mesmas perguntas. O que Deus espera de mim enquanto estudante, profissional? Devo ter as mesmas ambições? O que eu faço com dinheiro? Como devo trabalhar? Está na palavra. Mas sejamos sinceros, nem sempre conseguimos obedecer, mesmo aqueles que entendem. E em outros momentos nem queremos obedecer. Em parte é o que está acontecendo a esta altura da história da redenção, irmãos. Os israelitas aparentemente estão cansados da opressão. Por séculos vivem oprimidos pelo Egito, pelos povos cananeus e agora, mais recentemente, pelos filisteus. Desejar um rei à semelhança das outras nações é desejar alguém que lhes dê paz destes conflitos, estabilidade como povo. Mas de maneira velada também revela desconfiança de Deus e desejos por se afastar da lei dele e se aproximar dos povos vizinhos. Se somos cristãos legítimos, nascidos de novo por obra do Espírito, irmãos, nós vivemos em guerra. Fazemos guerra costumeiramente contra o pecado que avança no nosso coração, contra as influências externas do mundo, seus valores, princípios, ofertas, e contra as hostes malignas que não podemos ver, mas são reais. Ora você está sendo vencido por si mesmo, ora está cansado da pressão do trabalho,
Ora, você não está vendo, mas o inimigo está pedindo para fazer com você o que pediu para fazer com os discípulos, peneirá-lo. E obviamente que você cansa. E às vezes chega a pedir coisas que não deveria, como os israelitas fizeram. Misteriosamente Deus nos atende. Ele nos abençoa como nós imaginamos e nos dá momentaneamente conforto, facilidade e prosperidade ampla. De modo que nós começamos a desfrutar das bênçãos de Deus. E começamos a dizer da nossa casa o que antes dizíamos dos não cristãos, nossos vizinhos. Também fazemos tudo isso. Mas não nos damos conta, irmãos, que algumas das supostas bênçãos, como chamamos, nos afastam de Deus e não nos aproximam dele. Nos tornam mais preguiçosos para ler e orar e cultuar, e não mais diligentes. E de repente vem um sofrimento, uma decepção. Gastamos tudo o que tínhamos, experimentamos de tudo, e começamos a desejar voltar, como o filho pródigo. Porque por mais que todas as coisas criadas tenham sido declaradas por Deus boas, todas elas, nenhuma delas supera a qualidade do próprio Deus. Nenhuma dádiva dele será melhor do que ele mesmo. Nem sempre a bênção que nós chamamos assim é uma bênção de verdade, irmãos. Mas ainda bem que Deus não muda seus planos e não muda o que projetou para você e para mim. Veja isso nesse texto. O povo rejeitou o Senhor, irmãos. Mas o Senhor não rejeitou o povo. O povo disse: nós queremos outro rei. O verdadeiro rei disse: eu não vou deixá-los sozinhos. Vocês querem uma festa para celebrar o primeiro rei de vocês? Eu vou dar um sermão. Vocês gostariam de sair pelas ruas gritando? Não. Vocês vão ficar em silêncio para ouvir o pregador. Isso é graça, irmãos. Isso é povo de Deus, isso é igreja. Eu e você precisamos de igreja, de irmãos com quem congregar. Pois a cada semana nós subimos ao lugar de adoração para ouvir, cantar e aprender, mas nem sempre queremos fazê-lo. Nem sempre estamos cheios de alegria, nem sempre estamos concentrados, nem sempre conseguimos perseverar com o pregador em um longo sermão. Pois às vezes estamos distantes, embora pertos, cheios do mundo, embora na igreja. Mas de repente, irmãos, por graça, porque Ele ama você e ama a mim, Ele levanta um profeta no nosso meio, que como Samuel abre a palavra e diz: assim diz o Senhor. E no poder do Espírito, Deus começa a chamar você de volta. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. E nesses cultos não saímos radiantes com nós mesmos. Não saímos saltando de alegria como se fôssemos os mais importantes do universo, não. Às vezes saímos cabisbaixo, derramando lágrimas, pensativos. E como diriam os mais antigos, estes são os cultos bons de verdade.
Foi por isso que o Senhor deu a Israel um rei e na mesma ocasião um profeta pregando a palavra. Mas para terminar, irmãos, veja o que se passou como o primeiro rei de Israel nas suas primeiras horas de exercício ministerial. Versos 26 e 27. Depois de ler a palavra e pregá-la ao povo, Samuel mandou o povo de volta para suas casas, e no verso 26 encontramos Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Esta é a graça e ao mesmo tempo o sofrimento do ministério cristão. Por graça Deus toca o coração de alguns e estes seguem o líder que Deus deu, se tornam encorajadores, guerreiros ao lado dele, e são para ele e para o povo uma bênção. E todo mundo que tem um pouquinho de experiência no ministério cristão louva a Deus por tais pessoas. Eu mesmo sou imensamente grato a Deus por muitos, a maioria, que em um momento ou outro aparece para encorajar, animar, carregar e lutar comigo e com os pastores desta igreja. Mas às vezes, irmãos, por mais que eu deteste a ideia, coisas assim acontecem. Algumas pessoas se levantam e vão. Algumas pessoas se levantam para rejeitar e não apoiar, para complicar e não ajudar. E obviamente, por ser humano e também pecador, como Saul, eu me entristeço. Imagine você no primeiro dia do seu exercício pastoral, alguns irmãos se levantando e indo embora e dizendo: rapaz, esse jovenzinho aí não vai dar nada. E por vezes a única coisa que você consegue fazer é se calar. Bem, ele deveria ter falado? Talvez. Poderia ter agido, era o rei, sim, no primeiro dia. Fazer o quê? Mas nós não somos os únicos, irmãos. Isso me conforta bastante. Saul pode ter sido o primeiro rei de Israel, mas ele não seria o primeiro ou o último a se calar. Falando sobre o verdadeiro rei do povo de Deus, Isaías disse que ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca. Foi levado ao matadouro como um cordeiro e como uma ovelha perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ele merecia o julgamento injusto dos judeus e gentios. Ele merecia a vergonha da cruz do Calvário. O cálice da justiça de Deus deveria cair sobre ele. Não poderia ter falado. Sim, ele mesmo disse: se eu desse ordem, legiões de anjos desceriam para ajudar. Mas ele escolheu ficar calado. Porque eu falo demais. Porque você fala demais. Porque nós somos pecadores. Ele ficou calado para chegar à cruz e receber o que deveria cair sobre você e sobre mim. É difícil ficar calado quando pessoas pecam contra você, eu sei. Você se silencia porque tem medo de falar, eu sei.
Você se entristece com os muitos pecados que comete, ou com aqueles que cometeram contra você? Eu sei. Mas os nossos pecados, todos eles estavam sobre Cristo. E Ele não merecia nenhum deles. Mas Ele ficou calado. E ouviu do Pai o que nós deveríamos ouvir. E nos disse o que Ele somente podia ouvir. És para mim como pecado, diz Paulo aos Coríntios. Mas para fazer do povo que eu escolhi um povo justo e santo na minha presença. Corra para Ele, meu irmão. Se esconda nele. Ele é a sua salvação e a sua proteção. Enquanto fazemos isso, o Senhor faz avançar o seu reino nos nossos corações, nas nossas famílias e, consequentemente, no mundo. Não é o que queremos, irmãos? Ver a glória do Senhor enchendo as nações, o reino de Deus tomando o coração de todos os povos, línguas e raças deste mundo. Era o que aquele pastor pentecostal que conheci queria, ao modo dele. Mas ele não foi o único que conheci. Uma semana depois, eu fui com a família a uma igreja presbiteriana bem tradicional, que foi plantada e pastoreada pelo Dr. R.C. Sproul. Muitos aqui provavelmente leram livros dele. Irmãos, a igreja presbiteriana de Sanford, que nós visitamos, era completamente diferente da primeira que conheci. A liturgia dela era extremamente simples. Os cânticos congregacionais. E ela era, assim, silenciosa. Não silenciosa do tipo morta. Silenciosa do tipo reverente. Aquela igreja era tão reverente que ao término do culto, Sofia disse: pai, se a gente voltar aqui no próximo domingo, mesmo sem entender nada, eu queria que o senhor me comprasse um vestido bem longo. Um vestido reverente, pai. E se vocês forem perguntar para ela ou para a Bia, qual das duas igrejas vocês gostaram mais, elas certamente vão dizer da presbiteriana, tradicional e silenciosa. Não apenas porque foram impactadas pela reverência, pela cordialidade dos irmãos que ao término do culto não nos deixaram voltar rapidamente para casa. Eu conheci 3 famílias, recebi o cartão de um deles, e um senhor muito distinto disse: olha, da próxima vez que vier aos Estados Unidos, você fica na minha casa. Eu falei: como assim? Elas foram impactadas por isso, irmãos. Mas elas gostaram muito do pastor daquela igreja. Para além de ser um expositor fiel das Escrituras, ele era um fã de Harry Potter. E quando descobriu que as meninas estavam lá para conhecer as atrações de Potter, ele ficou enlouquecido. Ele vibrou ao término do culto: vocês vão? Ah, vai ser muito legal e tal. Bia disse: pai, ser reformado é uma bênção. Eu não poderia dizer que gosto de Harry Potter em uma igreja pentecostal. As pessoas não entenderiam. Eu sei, minha filha. A parte das preferências delas. Verdade seja dita, irmãos, os 2 pastores querem o avanço do reino de Deus. Um de maneira diferente, mas legítima, está buscando por um avivamento no mundo. E eu quero me unir a ele nisso. O outro, com simplicidade, sem alarde, pregando a palavra de Deus, está fazendo o reino crescer no coração de sua congregação. É do que precisamos, irmãos. Precisamos de Bíblia, no poder do Espírito Santo de Deus. Somos convocados por Paulo a buscar o que Stott chamava de enchimento do Espírito. Presbiteriano depende do Espírito de Deus. Mas isso ele busca conhecendo a palavra do Senhor.
Que assim seja, irmãos. E que neste exercício coletivo, uma vez por semana, e nos nossos exercícios devocionais diários, sejamos cheios de Bíblia na mente e tomados pelo poder e a influência do Espírito nos nossos corações. E assim o reino de Deus crescerá em nós, nas nossas casas e no mundo onde Deus nos colocar para a glória dele.